Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem pra você aí, revolucionário socialista que quer aprender muita coisa pra não sair falando besteira por aí? Exatamente! Então aprende aqui no canal do Professor Roberto. Mas antes, aperta o sininho, dá um like e te inscreve no canal. Não se esquece de compartilhar, que é pra gente ganhar os rincões do Rio Grande do Sul e do Brasil com a nossa mensagem de esquerda pra você. Exatamente, porque nesse canal é resistência, e pra ser da resistência tem que saber muito pra poder dar aquele drible da vaca nesse pessoal de direita. E é por isso mesmo que hoje é sábado e hoje tem programa Ideologia Socialismo no século XXI. Exatamente, vamos falar na ideologia, principalmente algo que está muito presente em todas as manifestações da direita, que é o quê? A estética. Exatamente. Ela está tão presente tanto na direita como na esquerda, mas principalmente quem se usou isso historicamente para conseguir corações e mentes foi justamente esse pessoal aí da extrema direita, esses mequetreque aí do neonazismo, neofascismo, do fascismo, e assim vai tudo com ismo mesmo. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, bicho ruim. Exatamente. Esse pessoalzinho aí da extrema direita que vive enchendo o saco do nosso país. Tomara agora que vai todo mundo pro Chilindró, e esse pessoal tem que ser enterrado lá embaixo em 7 palmos debaixo da terra que vai visitar o capeta. Exatamente. Então hoje, fica ligado, vamos começar aí o nosso programa de hoje, que é a estética sendo usado pelos regimes totalitários. Solta a vinheta aí. Mas espera. Antes, aperta o sininho, dá um like, te inscreve no canal pra te receber os nossos programinhas aí, como as rapidinhas do Professor Roberto, falando sério de política, e nossos react de comédia que está por aí. Vambora! Agora sim, solta a vinheta! E daí, tudo bem? Como é que vai vocês pro nosso programinha de estética do ódio, totalitarismo, hoje no século XXI? Exatamente. Quando a gente fala de estética, nós retomamos outra vez o passado pra gente entender o presente. Exatamente. Porque é assim que se faz uma linha de tempo pra gente poder entender o que acontece hoje. A linguagem hoje utilizada pela extrema-direita e a direita para capturar as atenções e capturar principalmente novos adeptos para o seu pensamento. Às vezes a gente se pergunta no nosso dia a dia, mas o que faz a juventude hoje se movimentar e ser tão conservadora e se movimentar para a direita? Às vezes até mesmo contestando e querendo fazer uma revisão histórica daquilo que aconteceu no passado e que nós não podemos deixar que aconteça no presente. E daí existem vários fatores que contribuem para isso, mas principalmente a estética. Exatamente. Hoje vivemos no mundo digital. Hoje vivemos um mundo que a comunicação é extremamente rápida. Temos a internet, temos o YouTube, temos várias plataformas, temos conteúdos. Hoje as pessoas têm acesso a fazer seus próprios conteúdos e a colocar aqui nessa telinha, né, os seus pensamentos. E a gente sabe muito bem que quando essa ferramenta é importante para a humanidade, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Assim foi no passado também. Que a informação, ela foi usada para criar uma ideologia. E essa mesma ideologia que é usada até hoje pela burguesia. E aí chegamos no ponto que é a motivação do nosso programa hoje, que é a estética do ódio. Bom, para a gente começar a entender essa estética do ódio, precisamos voltar alguns anos no passado. Chora. Vai chorar. No começo dos anos 10, ele era apenas um ex-militar reformado do baixo clero. Aos poucos, o povo foi percebendo seu carisma e ele foi crescendo a partir da revolta da população com a tal da corrupção. Ele impunha soluções simplistas e rasas, mas perfeitas para o momento. Tudo estaria resolvido por aquele que ficou conhecido primeiro como um líder que fazia discursos inflamados contra minorias, raças, impondo preconceitos, e depois, em defesa de Deus, da família e da pátria, em nome do nacionalismo, propondo uma reforma total ao país. Toda a culpa que deu errado está no outro lado, então vamos eliminar o outro lado. E aí, adivinha? O povo, que não era tão preconceituoso como ele, acreditou na sua salvação da pátria, não crendo que ele seria capaz de fazer tanto terror. E aí, o apoio veio em peso. Em julho de 1932,
230 cadeiras conquistadas pelo partido de Adolf Hitler na Alemanha. Esse jogo de palavras que eu construí faz referência ao ano de 1988, quando a Folha de São Paulo lançou esse clássico da propaganda mundial que você certamente já ouviu. Um filme que ganhou inúmeros prêmios por mostrar com precisão o poder destrutivo da propaganda. O motivo é simples: quem vê, não esquece. A imagética do fascismo age exatamente assim, construindo um pacote estético onde é possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, cuidado, a cadela do fascismo está sempre no cio. A estética do ódio, né? A gente tem que retomar o passado um pouquinho. O passado de onde surgiu o uso da informação para conquistar corações e mentes. Vocês já se perguntaram o que fez uma nação como a Alemanha fazer de olhos de cego aos 6 milhões de judeus mortos em campos de concentração? Vocês já se perguntaram o que levou uma nação tão desenvolvida intelectualmente a acreditar num discurso vazio de um homem só, levando eles a uma guerra, né, que foi praticamente um massacre para milhões de pessoas? Vocês já se perguntaram isso? Vocês já se perguntaram o que fez em 2018 as pessoas acreditarem aqui no Brasil em um discurso tão vazio, tão superficial, que foram capazes de votar numa pessoa sem preparo nenhum, que hoje é um condenado e pegou uma pena de 27 anos, a votarem num professor? Olha só a diferença. O que levou essa nação, que é a nossa, a acreditar num salvador, chamando ele de mito? E o que levou as pessoas hoje a serem praticamente debochadas pela sociedade, colocadas hoje à margem novamente da sociedade, e repetindo, feito papagaio de pirata, os discursos de ódio, como é a extrema-direita e o bolsonarismo, e esses bolsonaristas, que só passam ridículo nas redes? O que leva a membros da família que sentavam com vocês nas mesas, nos almoços de domingo, de repente, de uma hora para outra, despertarem o que mais tem de terrível, que é o discurso do ódio, e reproduzirem isso? O que faz as pessoas reproduzirem na internet fake news, por exemplo, e acreditarem em histórias mirabolantes, e em teorias de conspiração, e ficarem 72 horas eternamente esperando um salvador ou alguém que viesse de cima do espaço, como nós vimos no 8 de janeiro de 2023, desculpa, onde as pessoas chamavam ETs, botando o celular na cabeça, onde as pessoas se ajoelhavam no meio de um dilúvio de água caindo, esperando 72 horas. O que levou essas pessoas a tentarem um golpe de Estado? Pessoas que tinham carreiras profissionais, carreiras militares, a hoje estarem perdendo toda uma vida de trabalho por seguirem cegamente um projeto falido, que historicamente, na história, já demonstrou que era falido. Vocês já imaginaram e já se perguntaram sobre isso? Pois é. Vamos tentar esmiuçar isso aí, tentar entender o discurso do ódio, a estética do ódio. Como vimos no primeiro episódio, que Hitler e Goebbels percebiam a necessidade de uma comunicação de identidade das suas ideias, e disso você já deve saber. Mas o que você não deve saber, porque nunca lembramos, é que eles foram além. Você conhece o nome de Leni Riefenstahl? Não, né? Leni era cineasta alemã contratada para criar a estética nazista. Sim, contratada para alinhar a arte política e transformá-la em propaganda, como nos filmes O Triunfo da Vontade, um filme da propaganda nazista mais descarado da história. Portanto, esse é o ponto 1 desse vídeo. O nazifascismo funda-se então a partir da estetização da política. Quem tratou desse tema a fundo foi o pessoal da Escola de Frankfurt e especialmente o filósofo Walter Benjamin, que define em seu ensaio clássico A Era da Reprodutibilidade Técnica esse fenômeno conhecido pelo conceito de estetização da política. Para ele, essa era a resposta da extrema-direita às falhas e contradições geradas pela crise capitalista de 29, se utilizando dos novos aparatos técnicos disponíveis no período, sobretudo o rádio e o cinema. Em resumo, a estetização da política é a criação de um programa de contenção de demandas populares de um povo através da criação, em escala industrial, de imagens, filmes, propagandas, arquiteturas, programas que fundassem e gerassem uma estética única dos governos nazifascistas.
É isso mesmo que você ouviu. A ideia era pegar todas as possibilidades de conhecimento da natureza humana e todos os desejos das massas populares e pervertê-los ao nazifascismo por meio da estética. A estetização da política era, portanto, uma falsa representação das massas, promovidas justamente para pacificá-las e domá-las. Para Walter Benjamin, a assinatura brutal do fascismo é criar um modelo duplo, uma nova cultura transmitida por um político supremo que só fala de violência, ao mesmo tempo, produzir valores rituais que batam nas emoções, nos afetos, naquilo que nos provoca sensações. E para isso, era preciso uma nova guerra cultural em todas as áreas sensíveis da sociedade. Filosofia, história, política, cultura e artes foram usadas para capturar os afetos do povo para o projeto nazifascista via guerra cultural. E era assim que o projeto se expandiria, apesar da proposta absurda de um ariano supremo. O ser humano supremo buscaria certos tipos de ideais. Esse tipo de estética, então, fazia muitas referências ao corpo, ao esforço físico, ao atletismo, um culto ao corpo saudável. A estética supremacista adora retomar valores de impérios clássicos do Ocidente de maneira distorcida. Império Romano, Bizantino, a Grécia Antiga, todas formam a vanguarda supremacista. A esse respeito, lembremos do Museu de Obras Degeneradas que falamos no capítulo 1. Por isso essa é uma estética que valoriza monumentos faraônicos, padronização de técnicas de representação, linhas que apontam para o céu, construções retas e homogêneas que apontam para formas de endurecimento estético da sociedade. Mas isso é claro, valorizando a comunicação positiva desses atos, ou seja, ter uma boa embalagem para vender um produto que é sanguinário e enganador. Por isso o cerne da estética fascista é se representar como justo, como bom, o defensor da moral e dos bons costumes. E para você entender isso melhor, dá uma olhada nesse jornal da época, O Cidadão de Bem. Quer outro exemplo? Vamos lembrar então da Kraft der Freude, ou Força pela Alegria, uma organização política da Alemanha nazista com o objetivo de organizar, controlar e sincronizar as atividades de lazer e de felicidade da população alemã. Sim, um setor para alienar o povo com aumento de festas e feriados, usados para fazer propaganda das lideranças e comícios e espetáculos, seguindo a estética da obra de arte total, propostas pelo compositor alemão Richard Wagner, na qual Hitler era apaixonado. Drama, música e coreografia fundidos num único espetáculo, carregado de emoção e ideologia. Era isso que captava o afeto do período e convertia as massas para um projeto desumano e assassino por meio da suavização via estética e via arte, vendidas para te fazer feliz. Outro ponto interessante é que as imagens dos líderes nazifascistas sempre seguem o mesmo padrão. Câmera de baixo para cima para engrandecê-los, um jogo de luz e sombra para dar um ar de iluminado ao líder e se pintar como a solução tanto do comunismo vermelho quanto do capitalismo monopolista global, através da exaltação do capitalismo ultranacional. São sempre dois sentimentos, medo e fragilização para manter as massas fascistas inertes, mas também promessa de um mundo melhor, cheio de harmonia, força. E se havia um sentimento belicoso e violento, havia também uma nostalgia romantizada de um culto neoclássico a um passado cheio de imagens belas, ideais e masculinas. E tudo isso feito de maneira consciente e com um só objetivo. Em seu livro Porco, e por isso repete que é bem escrito, Hitler afirma que o objetivo central da sua luta era brigar com os, abre aspas, vermelhos, pelo sentido dos termos trabalhador, revolução e socialismo. E foi assim que Hitler tentou roubar o Dia do Trabalhador para sua estética, criando uma lenda mentirosa ultranacionalista alemã. Foi assim. Como em qualquer outro lugar do mundo, o 1º de maio é uma conquista do movimento dos trabalhadores desde 1890. Hitler passou então a chamar o 1º de maio de um dia de ódio, cooptado pelos socialistas que teriam pervertido seu significado, colocando os alemães uns contra os outros quando deveriam estar celebrando tradições compartilhadas entre os próprios alemães. Fecha aspas. Com isso, o governo de Hitler proclamou o 1º de maio um feriado nacionalista, rebatizando de Dia Nacional do Trabalho. Em 2 de maio de 1933, um dia após o 1º de maio nazista, os Camisa Negra invadiram os sindicatos de todo o país, confiscaram seus fundos e prenderam trabalhadores. Sindicatos independentes foram proibidos no Terceiro Reich e substituídos pela Frente Trabalhista Alemã, cuja bandeira representava um símbolo industrial circundado de uma suástica. Um novo slogan foi escolhido para a data: honre o trabalho e respeite o trabalhador. Slogan, cartaz, postura. Tá começando a entender o poder da imagem e do discurso estético para a manutenção de um governo? Foi assim também que o termo socialismo e as cores vermelhas foram roubadas. Como o termo socialismo estava em alta após a Revolução de 17 na União Soviética, Hitler queria, em suas palavras, abre aspas, escolher a cor vermelha para calculadamente provocar a esquerda, causando indignação e assim chamando atenção para a causa, fecha aspas. Entendeu que a indignação da esquerda é motor de propaganda para a extrema-direita desde sempre?
Por isso essa estética da ambiguidade, que se alimentava não só pelo intenso do vermelho na identidade do partido nazi, mas também por um vocabulário próximo à militância comunista, com críticas ao sistema e ao status quo. Roubar essa efervescência dos movimentos populares para si trazia um caráter pseudo-revolucionário ao movimento. E é nesse sentido que não basta enxergar o nazifascismo como um movimento meramente conservador. É preciso levar em conta o seu caráter falsário de perverter o sentido de revolução. Sim, o nazifascismo é um movimento pseudo-revolucionário que cria um mito superior e é a partir desse mito que ele se vende como uma aparente radical novidade histórica. Por isso eles sempre se vendem contra o status quo, contra o sistema, quando eles são o próprio sistema. E é desse modo que eles conseguem alinhar técnica, velocidade, indústria, descentralização, vendidas com frases prontas e populismo barato. Esse espírito do contra dos nazifascismos é uma performance e consegue trabalhar com o medo da perseguição, gerando esse ânimo de paranoia na massa fascista. Não à toa existe essa construção e destruição de inimigos internos constantemente. É isso que mantém a coesão do grupo. A estética do fascismo nasce da frustração e do ressentimento com as promessas de modernidade e da frustração com o liberalismo prometido. E é necessário achar um culpado para isso, porque a culpa é sempre dos outros. E o fascismo foi historicamente eficiente em liberar esse ódio no inconsciente das massas, resgatando um passado mítico aliado a uma crença num futuro idealizado pelo progresso da técnica. Pois é, então se você está achando estranha toda essa mistura, eu devo lembrá-los como define Humberto Eco que o fascismo é uma coxa de retalhos. E como seu único ideal é a ascensão ao poder total, não tem problema algum se apropriar de estéticas, conceitos e ideias contraditórias entre si para convencer diferentes públicos antagônicos. Então, depois de absorver e cultuar o tradicionalismo, os nazifascismos históricos abraçaram também o futurismo, um movimento antitradicionalista que previa a destruição de todas as artes do passado. E essa narrativa entre passado e futuro é fortalecida pela violência geral, culto à personalidade, teorias da conspiração, nacionalismo heróico, simbologia cristãs. O fascismo se alimentava do estereótipo da perfeição, não apenas esteticamente, mas com uma busca política. Você sabia, por exemplo, que Hugo Boss foi o design de todos os uniformes nazistas? Você sabia que a Coco Chanel foi informante do governo alemão do Führer? Um projeto monstruoso de destruição de milhões de pessoas, mas esteticamente belo e bem vestido, porque seria do belo estético que nasceria o bom e o correto. E é daí que vem essa loucura da ideia de superioridade, que não prevê a existência do outro, senão enquanto negação e destruição, porque se não é belo, está incorreto e deve ser destruído. Veja essa cena de celebração à bandeira de Hitler, que cumprimenta os soldados, mas não os vê, pois a suástica tomou toda a imagem, e aos poucos, somem os indivíduos, as suásticas, o culto ao líder. Por fim, o que talvez seja mais típico do imaginário conservador histórico é a necessidade de inventar uma tradição que legitimaria tudo isso. Um voltar atrás. Obviamente, isso é delírio, delusão. Não existe esse passado que os conservadores imaginam. As pessoas não têm o seu lugar natural. Não houve um tempo belo onde a gente deveria retornar. Sempre houve guerra, sangue, embate entre as classes, e o máximo que esses supremacistas brancos pretendem voltar é um tempo em que eles estavam no topo da pirâmide, exercendo destruição e escravidão. E como aponta o final do ensaio de Walter Benjamin, é quando os fascistas percebem que esse passado é falso, que eles percebem que o único jeito de se manterem é a guerra total. Golpes, pois não há outra via de manter-se funcionando numa operação artística e performática para sempre. Não dá pra mentir pro povo pra sempre, a realidade material bate. É possível enganar algumas pessoas todo o tempo. É também possível enganar todas as pessoas por algum tempo. O que não é possível é enganar todas as pessoas o tempo todo. E quando não há mais saída, só resta destruição total. Mas aí é tarde demais. A hora que as classes trabalhadoras começam a perceber que o líder não vai concretizar suas reivindicações, elas já estão imersas e esbaldadas de caos. E por fim, podemos cravar então que esse é um movimento homicida, mas também suicidário, que não tem outra saída senão a sua própria destruição. Você já deve ter visto essa mesma dança estética muitas vezes em muitos países por aí afora, não é mesmo? Essa é a raiz, a origem histórica do que vivemos, mas se engana quem acha que acabou.
o nazifascismo histórico foi desossado oficialmente com a derrota na Segunda Guerra, mas isso não significa de modo algum que ele teve fim. Só entrou para debaixo do bueiro e continua encontrando os ecos do fascismo até os dias de hoje. Pois é, vocês viram aí como tudo começou? Exatamente. Como a estética foi apropriada pelo nazifascismo na Alemanha, por Hitler, no qual transformou a estética numa arma de captura da consciência das massas. Exatamente. E aí tu tem a resposta porque acontece hoje. Por exemplo, nós vemos, né, uma semelhança, claro, que devidamente às proporções, tempo, espaço, com o que acontece hoje no Brasil, com o que acontece hoje no mundo, com a ascensão da direita. Exatamente. Mas daí vamos perguntar assim, sim, mas foi só nesse período? Não é só nesse período. O capitalismo, ele sempre se aproveitou da estética para colocar sua ideologia. A ideologia capitalista. A burguesia, ela tem uma ideologia, tem uma forma e tem um pensamento. Embora a estética seja uma parte fundamental da construção do pensamento de extrema-direita, a solução para esse problema não é puramente estética. Não é o cinema, o audiovisual ou o TikTok que vão sozinhos derrotar o fascismo. A estética é um entre vários fatores que se relacionam entre si. A estética não existe separada da economia, da política, das relações de poder, da realidade material. Qualquer solução para o problema do fascismo precisa ser interdisciplinar, precisa compreender a raiz da questão. Entenda, a estética é muito importante, mas ela não resolve nada sozinha. Eu posso ficar fazendo 1000 vídeos aqui, ou escrever um manual inteiro sobre como produzir uma crítica genuína ao fascismo sem romantizar o fascismo. Mas isso não vai adiantar nada, primeiro porque eu nem saberia como começar a escrever esse manual, e segundo porque tudo isso seria inútil se a gente não entende as relações de poder que produzem o pensamento fascista. Nós vemos hoje essa captura da consciência das massas dia a dia, sendo bombardeado, por exemplo, pela televisão, pela internet. Nós vemos hoje. Não sei se vocês se recordam, mas muitas pessoas da minha geração podem recordar as propagandas passadas. Tínhamos nas propagandas passadas, por exemplo, a década passada, certo? Era muito incentivada justamente nos canais de informação, nas revistas, nas rádios, na televisão, como uma forma, entendeu? Que se tu fumasse um cigarro, tu automaticamente se transportaria do teu status social para ter um outro status social de classe. E é justamente isso que ocorre na estética do ódio. Nós temos que avaliar a linguagem da estética do ódio. Sabemos no qual a direita se utiliza da estética para capturar a consciência das massas através de 4 pilares. O primeiro pilar, nacionalismo. É característica deles usarem a linguagem nacionalista. Hitler usou o amor pela Alemanha durante uma crise econômica deixada pela Primeira Guerra Mundial como uma forma de amor à nação, despertar da nação, né? Aquele filme, O Despertar da Nação. Bolsonaro usa o nacionalismo implícito nas camisas da seleção brasileira, utilização dos símbolos nacionais, se apropria disso e faz disso, né, o seu traje nacionalista, como se eles fossem patriotas na defesa da nação. Mas a gente sabe que isso tudo era raso. Isso tudo é uma mentira. Porque no primeiro momento em que houve as taxações contra o Brasil, qual foi a posição dos bolsonaristas? Ficar ao lado do estrangeiro. Exatamente. E contra o país que eles diziam que iriam defender. Nós vemos hoje, por exemplo, bolsonaristas com bandeiras do Brasil, bandeiras americanas e bandeiras de Israel ainda por cima. Uma mistura enlouquecida. Faz parte da degeneração cognitiva que esse pessoal tem. A compreensão do mundo deles, de como esse mundo, né, ele se desenvolve, é característica de cabeças doentes, de pessoas doentes, de pessoas que são excluídas, que se sentem excluídas do processo de crescimento civilizatório. O reacionarismo que eles pegam no segundo pilar, que é o tradicionalismo. As tradições, o apego às tradições, o apego ao passado, um passado glorioso, um passado que é mitificado, é como se fosse uma ópera de Homero, né? Pode ver, ele se apresenta como assim. Em Atos que a gente vê aí, a gente tem bolsonaristas usando capa e espada. Né? Capa e espada, uma referência à Idade Média. Como se ele fosse gloriosa. Outros usam a ditadura militar. Exatamente. Ah, porque na ditadura, quem é que nunca escutou isso deles? Ah, porque na ditadura era melhor, não tinha corrupção, o Brasil crescia. Mentira! Uma mentira construída. Para se construir uma estética a partir do tradicionalismo. Ou seja, revivenciar o passado como se o passado fosse perfeito. E não era.
Nós sabemos o que aconteceu na ditadura. Inflação, Brasil devendo dinheiro a dar com pau, fazendo dívida externa, se afundando cada vez mais em dinheiro estrangeiro, né? Tanto é que o FMI veio para o Brasil para fazer uma intervenção na economia brasileira em plena ditadura. Isolamento econômico, político, tortura, falta de democracia, cassação do direito à palavra, do pensamento, vigilância social. Isso tudo era ditadura. Né? A única classe que se deu bem na ditadura foi a burguesia, a Odebrecht, esses grandes conglomerados que continuaram e eram os maiores corruptos. Generais que se corrompiam, né? Com dinheiro público, que não tinha fiscalização. Eles tinham até hotel estatizado. Ou seja, todo mundo mamava nas tetas do Estado. E assim se comporta. Tanto é que as viúvas que nós temos hoje, as viúvas militares, que são as filhas, que não casam, para manterem uma pensão esdrúxula, às custas dos cofres públicos. Qual é a maior falta de ética do que essa? Hein? Me responda. Ditadura militar. Mas não, no mundo da estética bolsonarista, remeter à tradição desse tempo era um melhor mundo, então temos que construir um mundo igual. Roupas militares. Vocês viram durante os acampamentos, mobilizações, os caras vestidos com roupa militar. Gente que não tem nada a ver, querendo ser aceito. Eu sou parte de você. Eu também marchando, cabeça de papel, marcha soldado, cumprimento, fazendo continência. Civil fazendo continência para militar. Cantando hino, chorando, se emocionando. Gente, isso aí tudo faz parte de uma doença. E também faz parte de um processo muito bem elaborado de mitificação, de construção de mitos, que faz parte da estética fascista. Namora com a estética fascista. Porque o fascismo, ele namora, o bolsonarismo, ele namora com a estética fascista. Vamos à terceira. A descentralização política. O que era isso? Assim como eles têm, que são puros em suas ações, ideológicos, na questão da defesa da pátria, mas eles também fazem politicamente alianças com todos os setores da burguesia. Ou seja, alianças naturais, porque eles são a burguesia. Eles querem ser a burguesia, se aliam à burguesia. E a burguesia usa esses instrumentos também para se perpetuar no poder. O governo Bolsonaro. Quem era o ministro da Fazenda? Paulo Guedes. Paulo Guedes pertencia a quê? Ao sistema financeiro. Qual é que era o discurso do Bolsonaro e dos bolsonaristas? Somos antissistêmicos. Qual é que é o maior sistema senão o sistema financeiro tradicional? De especulação. E quero ser o maior representante? Paulo Guedes. Certo? Ciro Nogueira era o principal ministro dele, da Casa Civil. Ciro Nogueira representa a política no qual é o sistema que eles mesmos batiam. Quer que te lembra aquela musiquinha do General Heleno, se gritar, pega ladrão, não fica meu irmão, que ele cantava pro Centrão. No fim, o Centrão estava no governo. Eles mesmos se contradizem porque eles são rasos, eles não têm proposta nenhuma. A centralidade, de objetivo que eles têm é se locupletar com dinheiro público e permanecer no poder de uma forma totalitária. Tem aversão à democracia. Eles têm aversão à democracia. Se eles estão no poder, o jogo é o mesmo. Se eles não estão no poder, vamos mudar o jogo. É isso. É como a burguesia também age. A burguesia, ela age assim. Enquanto ela está no poder e servindo a ela, o jogo, as regras estão ok. No momento que ela não consegue mais chegar ao poder e sair do poder, ela tenta a todo momento mudar o jogo. O caso da Dilma. Do impeachment da Dilma. E a lei natural. O que é essa lei natural? Tu nasceu pobre, tu vai viver pobre, vai crescer pobre, vai morrer pobre. Por quê? Porque Deus quis assim. Porque Deus quis assim. Porque Deus quis que tu fosse pobre, tivesse que pagar algum pecado no mundo, e daí esse é teu destino, a vida toda. Te impede que tu tenha uma consciência, de transposição de classe. Que tu possa ter uma vida melhor. Se tu vive na miséria, é porque Deus te deu essa capacidade para te viver na miséria. E tu tem que ficar na miséria. Ou seja, tu não pode querer uma coisa melhor para ti. Isso eles usam muito. A lei natural é uma crença que existe um lugar que desconsidera o social. Por isso mesmo que eles são contra as políticas sociais. Por isso mesmo, porque existe uma justiça divina, então não precisa ter uma justiça social. Se existe a justiça de Deus. Então essa é a lei natural. O homem submete à justiça divina. Submetendo à justiça divina, quem é que fala para nós? Quem é a boca de Deus para nós? É um mito. Vocês viram como a estética é usada para a construção de toda essa narrativa, para a construção de todo esse ambiente de manipulação da consciência das massas? E faz com que as pessoas façam as coisas mais brutais, sem pensar nas consequências. O 8 de janeiro de 2023. Todo planejado a tentativa de golpe. Como se não haveria uma reação ou uma contra-reação.
Ou seja, tudo formalizado de uma forma ideológica. No mundo deles. Acabou no que acabou. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí que esse é o nosso programa de ideologia socialismo do século XXI, discutindo hoje sobre a estética do ódio. Como ela surgiu e como ela se dá no nosso dia a dia. E nós temos aí presentes quanto a isso. A maneira de se combater isso é através da política. A maneira de se combater isso é através de tentativas de encontrar soluções para as necessidades básicas do povo brasileiro e assim do povo mundial. E a única forma de tu conseguir isso é cada vez mais tu apostar no crescimento civilizatório, no progresso da civilização. E a forma de tu chegar aí é justamente tu romper com esses grilhões que são pré-determinados pelo capitalismo, para que a gente não chegue a esse ponto de uma melhora, de uma relação harmoniosa com o meio ambiente, né? Porque o capitalismo, ele nega tudo isso. Ele nega essa condição tua de tu avançar no processo civilizatório. E o avançar no processo civilizatório quer dizer construir o socialismo. O socialismo é a única saída para isso. Já dizia Lenin, ou socialismo ou barbárie. A opção é sua. Tu escolhe o caminho. Até a próxima com o nosso programa Ideologia Socialismo do Século XXI. Daí, gostaram? Dá um like, te inscreve no canal e compartilha. E fica ligado para os nossos programas aqui no canal do Professor Roberto. Até a próxima!